Fala pessoal, mais uma terça-feira, a gente está aqui juntos e hoje eu vou falar sobre as 5 coisas mais importantes que impactam no resultado do seu tratamento de varizes. Você quer saber quais são essas 5 coisas? Então fica nesse vídeo que eu vou te dizer exatamente quais são elas. Mas para começar, se você ainda não está seguindo nosso canal, que eu acredito que não é possível uma coisa dessa, mas talvez você esteja entrando aqui hoje no canal, então eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque toda terça-feira a gente tem vídeos exclusivos apenas para os meus seguidores aqui do canal do YouTube. Então vamos lá. Primeira coisa que você entender é o seguinte, que o tratamento de varizes não é um passe de mágica, ou seja, não é clicou, fez ali o tratamento e desapareceu tudo. Então aprende isso desde o início. Então é a partir daí que a gente vai começar a nossa conversa. Primeira coisa, quanto mais você demora para iniciar o tratamento de varizes, mais difícil é entregar o resultado. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, que as varizes, à medida que elas vão evoluindo, né, principalmente se você tem microvarizes ou varizes grossas, essas varizes elas tendem a ir aumentando cada vez mais de tamanho. E o grande problema é que à medida que ela vai aumentando de tamanho, ela vai superficializando. E é por isso que aquele paciente fala assim, doutor, eu não tinha varizes. Quando eu engravidei, parece que apareceu tudo. Na verdade, as varizes já estavam lá embaixo. Só que durante a gestação ela dilatou, por exemplo, e ela sobe e fica muito superficial. O que é que tem a ver isso, Rafael, com o resultado do tratamento de varizes? O grande problema é que quando essas varizes elas vão superficializando e envelhecendo, elas vão gerando um elo de conexão com a pele e chega um momento em que essas varizes elas colam na pele. É como se a pele fosse a parede das varizes. E é aí que está o grande problema. Quando a gente vai realizar o tratamento dessas varizes, o resultado ele nunca mais vai ser o mesmo daquela varize mais nova. Por quê? Porque para tratar aquelas varizes, ou seja, destruir aquelas varizes ou retirar com cirurgia, isso vai impactar na pele. Porque como eu te falei, se a pele está muito colada na parede da veia, e às vezes a própria parede da veia é a pele do paciente, inevitavelmente durante o tratamento, isso vai acabar lesionando a pele e causando o quê? Mancha, que é o principal inconveniente hoje no tratamento de varizes. Então esse é um grande problema e esse é o número 1 dos problemas. Por quê? Quanto mais tempo você deixa para tratar suas varizes, mais difícil é o resultado. Ou seja, maior chance de inconvenientes no seu resultado, diga-se de passagem, a mancha. Então, não fique naquela ideia de que muitos pacientes chegam no meu consultório e falam assim, doutor, eu fui deixando porque minha amiga falou que não adiantava tratar, que ia voltar tudo de novo, ou que naquele momento era só um problema estético, e esse é o segundo erro que eu vou comentar já já, que meu problema é só estético, eu não sentia nada. Então lembre-se, quanto mais tempo você demora de iniciar o seu tratamento, mais complexo será o tratamento, maior será o seu investimento, e o pior de tudo, mais difícil é entregar aquele resultado que às vezes você imagina que vai ter. Segunda coisa, e aí eu vou puxar o adendo do que eu acabei de falar, que é o quê? Doutor Rafael, minha amiga falou que não adianta tratar e que o problema é estético, que eu não estou sentindo nada. Coloca de uma vez por toda na cabeça de vocês, se você é meu seguidor, você já sabe disso, que eu já comentei várias coisas dessas aqui embaixo. E se você está chegando agora, você vai assistir os vídeos em breve e você vai descobrir isso. Que varizes não é problema estético. Varizes é uma doença e por ser uma doença, ela precisa ser tratada como uma doença. E o primeiro ponto que você precisa saber é que quem é o profissional que está capacitado para tratar a doença? É a cabeleireira do seu salão? É a moça que é uma esteticista que fez um treinamento de sábado e está tratando? Não, é um médico, porque a gente está falando de doença. Não existe essas varizes são estéticas, essas varizes são doenças. Todas as varizes são doenças. E o nome dessa doença é doença venosa crônica. E tem um vídeo antigo aqui que eu falo sobre esse comportamento das varizes, mas eu vou revisar para você. Existem 3 tipos de pacientes que se apresentam com a doença varicosa. Que é o tipo 1, que inclusive sou eu. Que é aquele paciente que não tem varizes, apesar que eu tenho umas varizes já, mas assim, é o paciente que não tem varizes e tem sintomas. É aquele paciente que tem cansaço no final do dia, é o paciente que a perna incha no final do dia, é o paciente que sente formigamento na perna no final do dia, mas você olha para a perna dele, ele não tem varizes alguma. Então esse é o paciente tipo 1. O paciente tipo 2 é o paciente que fala assim, meu problema é só estético, porque eu não estou sentindo nada, eu só tenho vasinhos. Esse é um paciente que nesse momento da vida dele, ele só tem a apresentação clínica das varizes. Mas se ele demorar, ele vai para o tipo 3, que é o paciente que tem varizes e tem sintomas. E é por isso que você não deve também postergar seu tratamento. Por quê? Porque essa doença ela vai evoluir para sintomas, talvez que nesse momento você ainda não tenha. Então, de uma vez por todas, entenda, não é um problema estético. Ele é um problema, é uma doença que também tem um anseio estético. E, portanto,
você tem que saber escolher a pessoa certa para isso. E é por isso que essa escolha é um ponto importante, é o top 2, que é o quê? Saber escolher a pessoa certa para o seu tratamento é um dos pontos mais importantes para o resultado bem feito. Ou seja, o resultado que você espera quando opta em tratar suas varizes. E aqui eu quero dizer uma coisa muito importante e trazer até uma reflexão do que, por que hoje eu apenas trato varizes. Porque o que acontece? O tratamento de varizes é muito complexo. Exige habilidade técnica, habilidade das tecnologias e, o mais importante, saber reconhecer cada estratégia que precisa ser implementada durante a jornada de tratamento. E é por isso que hoje, apesar de ser cirurgião vascular por formação e ter capacitação e habilidade para fazer tratamento de todas as doenças do aparelho circulatório, eu escolhi me dedicar apenas ao tratamento de varizes. E por 2 motivos principais. Primeiro, porque eu amo tratar varizes. E segundo, porque existe muita técnica hoje para tratar varizes. E para ter total domínio sobre essas técnicas, para na hora que você me escolher e vir para o meu consultório tratar, eu estar totalmente capacitado e ter uma habilidade boa para entregar o resultado que você busca. Porque afinal de contas não dá para a gente ficar bom se a gente faz tudo. E é por isso que eu escolhi apenas tratar varizes. Para me dedicar me dedicar ao máximo ao tratamento de varizes para conseguir entregar o resultado que você busca. Top 3. Você precisa entender que existem algumas coisas que são importantes, que, como eu te falei, o tempo, né, de você iniciar o seu tratamento, a escolha do médico. E o top 3 é o compromisso do paciente com o seu tratamento. O que acontece é que muitos pacientes que buscam um cirurgião vascular, eles acham que a responsabilidade é apenas do cirurgião vascular durante o tratamento. Você precisa entender que você, como paciente, tem as suas responsabilidades. Dr. Rafael, que responsabilidades? A responsabilidade de honrar com o compromisso do seu programa de tratamento. Não adianta você estabelecer um programa de tratamento, por exemplo, de 4 visitas de tratamento, e essas visitas precisam ser realizadas a cada 30 a 45 dias, por exemplo. E você não ir no dia da visita. E ficar, às vezes, postergando isso. Isso vai interferir diretamente no resultado do seu tratamento. Então você precisa entender que você tem o compromisso também durante a jornada. Além de comparecer às visitas conforme foi agendado pelo seu médico, é importante que você siga as orientações. E eu vou dar um exemplo bem clássico. Não adianta você iniciar um tratamento sabendo que você não pode ter exposição solar durante o tratamento e você ir para a praia. Se você fizer isso, você acaba prejudicando o seu tratamento, porque aumenta a chance de pigmentação com isso. Não adianta o médico te passar as orientações entre as visitas e você não seguir essas orientações, porque isso vai impactar diretamente no resultado do seu tratamento. Então, o compromisso do paciente é um ponto fundamental para a gente conseguir atingir o resultado que foi estabelecido na hora de montar a sua proposta e programa de tratamento. Então, lembre-se disso, que o seu papel como paciente também é fundamental para um bom resultado do tratamento de varizes. Quarta coisa, você precisa entender que o tratamento da sua amiga não é igual ao seu tratamento. E eu recebo isso, e ontem eu passei por uma situação como essa, que a paciente falou assim, mas a minha amiga tinha um tipo de vaso e o tratamento dela não foi, eu achei que o meu valor ia ser menor. Mas aí quando eu fui explicar a ela, o comportamento do vaso dela é totalmente diferente do comportamento das varizes da amiga dela. Vou dar um exemplo sobre a cor do vaso. Existem 2 tipos de microvasos, que são aqueles vasinhos bem pequenininhos, né? O vasinho vermelho e o vasinho que é mais roxo. Pacientes podem ter a mesma quantidade de vasos, mas se o vasinho for vermelho e a outra for roxa, o tempo do tratamento é totalmente diferente. A técnica que vai ser utilizada naquele tratamento é totalmente diferente e o resultado é totalmente diferente. Porque o vasinho vermelho, ele é muito mais difícil de tratar. O vasinho de vermelho, ele não responde bem ao laser. E terceiro, o vasinho vermelho ele tem um comportamento inflamatório que mesmo que você trate e ele não volte, outros tendem a aparecer. Então o paciente que tem um vasinho vermelho, o tratamento dele é mais complexo, é mais duradouro, eu vou exigir mais tempo do cirurgião vascular para tratar e o mais importante, a manutenção do tratamento dele vai ser menor do que aquele outro paciente. Então para você entender que o tratamento da sua amiga nunca vai ser às vezes o mesmo valor, o mesmo tempo. E quando eu digo tempo, não é nem a duração do tratamento, mas é a duração de cada visita de tratamento. Então, para você entender como é complexo o tratamento de varizes e por que eu não abro mão da avaliação, não abro mão da consulta, do Doppler, porque isso tudo é o ponto principal para a gente conseguir chegar naquele resultado de forma mais assertiva possível. E o quinto e mais importante do resultado é que
para desmistificar de uma vez por todas. O paciente chega aqui, doutor, eu demorei porque minha amiga falou que não adianta eu tratar, porque vai voltar tudo de novo e eu não vou gastar meu dinheiro desse jeito. Então você precisa entender o seguinte, que eu estou falando de uma doença que é crônica, então por conta disso não tem cura, mas isso não quer dizer que as varizes tratadas elas vão voltar tudo novamente. Mas infelizmente você tem um comportamento, né, uma doença genética, que quando você trata aquelas varizes, outras varizes tendem a surgir. E tirar da sua cabeça que não adianta você tratar, e quanto mais você deixa, mais acumula, mais complexo fica o seu tratamento. E mais difícil é chegar no resultado. Então é por isso que eu sempre falo com meus pacientes que, finalizado aquele ciclo de tratamento, você precisa assumir um compromisso que você precisa fazer sua terapia de manutenção. Que na maioria das vezes ela vai variar entre 8 e 18 meses. E essa variação do intervalo de cada paciente para a manutenção de tratamento, ela é muito peculiar do contexto das varizes que ele tem. Então, para você entender que a manutenção ela faz parte do paciente que tem varizes. E eu vou te dar um exemplo muito claro para você que está me assistindo agora, seja homem ou mulher. Você corta seu cabelo a cada 10 anos? Imagine se você ficasse 10 anos sem cortar o cabelo. E seu cabelo ia ficar como? Então quer dizer que porque seu cabelo cresce, você não vai cortar mais seu cabelo. A mesma coisa é o tratamento de varizes. Você precisa entender que isso faz parte do contexto. Então, lembre-se que a manutenção ela faz parte do resultado do seu tratamento. E se você não assume o compromisso de vir fazer suas manutenções conforme estabelecido pelo seu cirurgião vascular, o impacto do seu resultado ele vai mudar completamente. Então, hoje, era exatamente esse compromisso que eu queria passar para vocês, porque esse é uma obrigação minha esclarecer vocês sobre o resultado do tratamento de varizes, para que você venha, ou para mim, ou para outro cirurgião vascular, quando tomar a decisão de tratar suas varizes, e entender o que é que rege hoje o resultado do seu tratamento. Você precisa entender isso para você assumir o seu compromisso junto com o seu cirurgião vascular. Então, se você conhece alguém que tem dúvidas sobre isso, ou que esse vídeo vai ajudar a esclarecer a ela tomar a decisão de iniciar o tratamento, te peço que compartilhe com ela. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar sua curtida e o seu comentário, que ele é muito importante para nós. E o mais importante, se até esse momento você não se inscreveu no canal, é rápido. É só clicar aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho e na próxima terça-feira a gente está juntos com mais um conteúdo exclusivo só para você que é meu seguidor.